trabalho surge a partir do espaço, antes de ter qualquer anotação, eu começo a imaginar o que cabe num determinado espaço. Nessa última exposição, por exemplo, lá na DAM, aconteceu um pouco dessa maneira. Eu já estava fazendo alguns objetos, mas houve uma orientação muito forte dada pela sala, dada pelo espaço da galeria. Formalmente, os trabalhos são muito abstratos, mas numa segunda camada de leitura, eles surgem a partir de uma referência da paisagem, da luz, da pulsação da luz natural. Essa sequência das cores e dos trabalhos de parede, né, que são acrílicos, são objetos, eles, por um lado, são semelhantes à pintura, mas eles são objetos, né? Eu imaginei um anel de cor na sala, um anel de cor que envolvesse as quatro paredes e formasse quase um bloco único. Por outro, enquanto eu fazia os trabalhos de parede, eu fazia esses acrílicos, eu percebi que eu poderia fotografar o reflexo desses trabalhos, né? Eles poderiam refletir no chão, né? O chão muitas vezes funciona como espelho, né? Como piso. Então eu tive vontade de fazer uma versão desse trabalho que tivesse no piso, que tivesse refletido. Criei aqui no ateliê um espelho d'água para poder fotografar os trabalhos através da superfície da água e captar a deformação que a água produz nas figuras, né? O piso, o trabalho de chão que está lá na galeria, né, que é uma escultura plana, ele é feito de granito preto e o mármore branco, e ela traduz essa deformação que a água traz a partir do seu movimento. Quando a gente está dentro da galeria, a gente tem uma sensação de superfície líquida ou de espelhamento, né? Ela, de alguma maneira, remete a uma ideia de movimento, de ritmo. Elas parecem que estão subindo. Parece que tem um movimento ascensional nessas bolinhas assim. A palavra já está presente há muito tempo no meu trabalho, mas agora a sonoridade também anda me chamando a atenção. Como o som ambienta o objeto e a escultura no espaço, e como o som também dá uma medida. Isso tem me interessado em relação à escultura, em relação ao objeto dentro do espaço. A reverberação, o eco, também tem um princípio semelhante ao espelho, né? Quando eu falo alô, né, tem volta, né, tem um retorno, né? Isso também é semelhante ao reflexo. Em muitas instalações, em muitos trabalhos que eu já fiz anteriormente, existe um eixo vertical e existe essa ideia de espelhamento. No Parque Burle Marx, aqui em São Paulo, tem uma escultura grande, uma escultura pública, que se chama o Descanso da Sala. Ela está colocada sobre um espelho d'água, num dos lagos do parque. Então, ali o trabalho acontece por essa reflexão. O trabalho está colocado a 10 metros de altura, mas o observador que caminha pelas alamedas do parque enxerga primeiro a imagem refletida na água, depois é que ele percebe os objetos construídos lá no alto. Fiz um trabalho uns anos atrás que é uma balança, é literalmente uma balança dessas de mercado, que tem peso e contrapeso, né? E num determinado momento eu também compreendi que a balança, de certa maneira, existe uma correspondência entre as partes, né? O peso e o contrapeso existem por uma relação de equilíbrio ali, e que isso não deixa de ser semelhante ao espelhamento, ao reflexo. O que acontece de um lado influencia ou revela, ou faz uma leitura do que está do outro lado. Então eu fui percebendo que essa ideia de reflexão e de espelhamento no trabalho formalmente acontece com muitas soluções plásticas diferentes, né? O reflexo ou o espelhamento, que normalmente é virtual, né? A gente vê alguma coisa acontecendo através de uma superfície reflexiva. Então existe uma relação de virtualidade aí nessa circunstância. Mas num determinado momento eu vi que eu poderia tornar o reflexo material. Então eu construí esse objeto siamês, esse objeto duplo, que ele tem para baixo e tem para cima, existe nesse eixo vertical, e o que está em cima, o que está embaixo. Afinal de contas, existe mesmo uma semelhança entre o que está em cima e o que está embaixo, deve existir ou não, né? Porque as pessoas falavam, então, sobre esse genuflexório colado, escorado no teto, tinha gente que dizia que aquilo era uma provocação à espiritualidade ou à religião, mas também tinha gente que começava a falar, olha, mas está vendo o que está em cima e o que está embaixo, o que significa isso, né? Essa ideia de verticalidade, que reúne o que está em cima e o que está embaixo, sem dúvida nenhuma, eu acho que atinge um pouco essa ideia de transcendência ou de espiritualidade em algum sentido, né?